Existe um tipo de silêncio que não traz paz. Ele paira no ar como fumaça densa, abafando tudo ao redor. Não é o silêncio da calma, mas o da estratégia. Um vácuo cuidadosamente arquitetado para interromper o fluxo da verdade e enfraquecer a tua presença. Você fala, reclama, expõe algo que doeu, mas do outro lado, não há resposta. Apenas olhos que piscam lentamente e uma atmosfera que começa a girar contra você. Esse silêncio não é vazio. Ele é cheio de coisas que não foram ditas, mas que pesam como se tivessem sido gritadas. É uma pausa que vira pressão. O ambiente muda. O chão se desloca sutilmente. E antes que perceba, já não é mais sobre o que você disse, mas sobre o que ela não respondeu. A ausência vira arma e o incômodo muda de dono. Você entra em descompasso com o próprio raciocínio. Começa a se perguntar se foi duro demais, se expressou mal, se exagerou. O foco da conversa, antes claro, agora está embaçado. A ausência de reação se transforma em espelho, onde suas palavras voltam distorcidas, te fazendo questionar a legitimidade da própria dor. Esse tipo de silêncio não é desatenção, é cálculo. Ele existe para te desestabilizar, para fazer você preencher os espaços com justificativas, com pedidos de desculpa, com tentativas de reconciliação que deveriam vir do outro lado, mas não virão, porque o jogo já virou antes mesmo que você percebesse, e agora quem está tentando consertar é você. Se você já sentiu esse silêncio te dominar, é porque já entrou num terreno onde o discurso deixa de ser comunicação e passa a ser controle. E para quem entende a força de um silêncio bem posicionado, falar se torna desnecessário. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda muito a continuar trazendo reflexões como essa. Existe um instante quase imperceptível, onde tudo se inverte. Você está ali, tentando expressar algo legítimo. Uma frustração, uma ferida, um desconforto que se acumulou. Fala com cuidado, às vezes até com dor, mas algo muda no ar, sutilmente, como um leve deslocamento de sombras. E de repente, o foco não está mais na sua dor. Está no jeito como você falou, no tom, na escolha das palavras, no momento inadequado que você escolheu para falar. É como se uma força invisível invertesse os polos da situação. Aquela pessoa que deveria no mínimo te ouvir, agora se retrai como se estivesse sendo atacada. Olha com olhos de julgamento, ou com falsa fragilidade. Se ofende. Fecha a expressão. Diz que está sendo injustiçada. A narrativa escapa das suas mãos como areia fina, e quando você tenta segurá-la, já é tarde. Agora você está na defensiva, justificando-se, tentando explicar que não quis magoar, e o mais perverso, tentando confortar quem deveria estar confortando você. Essa virada é ensaiada. Não num teatro consciente, mas num instinto moldado ao longo do tempo. Um mecanismo automático de sobrevivência emocional, que transforma qualquer crítica em ataque, qualquer reclamação em violência simbólica. A vítima real desaparece no meio da distorção, e o palco é reorganizado para um novo enredo, onde quem sente culpa é você. Nessas horas, você nem percebe que está preso numa dança cuidadosamente montada. Você passa de quem quer ser entendido para quem precisa se justificar. Suas palavras perdem força. A cena muda. O desconforto dela toma o centro, enquanto o seu some pelas bordas. E quando tudo termina, você não apenas não foi ouvido, como saiu com um peso ainda maior nas costas. Essa inversão não é coincidência. É um padrão. Um tipo de escudo emocional que não protege, mas manipula. E o mais inquietante é que ela funciona tão bem porque se alimenta do seu senso de responsabilidade afetiva. O mesmo senso que deveria ser valorizado é usado contra você. Há uma habilidade sutil, quase invisível, que transforma vulnerabilidade em ataque. Você compartilha sua dor esperando empatia. Você revela um incômodo esperando acolhimento. Mas ao fazer isso, percebe algo desconcertante. Sua dor é devolvida como se fosse uma agressão. Não importa o quão cuidadoso você seja, o quão verdadeiro seu sentimento pareça, a resposta chega como se você tivesse cometido um erro grave. E o mais confuso, você sente que precisa se desculpar por ter se machucado. Esse é o jogo da inversão emocional, um mecanismo disfarçado de diálogo.
Ele não grita, não acusa de forma direta, mas esconde entre frases suaves uma lógica venenosa. Se você está ferido, é porque julgou demais. Se está decepcionado, é porque esperava demais. Se está frustrado, é porque exigiu demais. O problema nunca é o que aconteceu com você. O problema é como você reagiu, como você sentiu, como você falou. Aos poucos, sua dor perde legitimidade. Ela se transforma em sinal de fraqueza, de exagero, de drama. Você começa a desconfiar da própria percepção. Será que foi tudo isso mesmo? Será que não estou interpretando errado? A dúvida se instala como uma névoa. E quanto mais você tenta explicar, mais parece que está se defendendo de algo que não deveria ser crime. Sentir. Nesse jogo, quem inverte a emoção não precisa gritar. Basta insinuar. Um olhar que se fecha, uma frase como "você sempre faz isso". Um tom de voz que não combina com as palavras. Pequenos detalhes que jogam a culpa para cima de você sem que ela precise ser dita. E quando você tenta apontar o que está acontecendo, mais uma vez, parece estar exagerando. Porque tudo foi sutil demais para ser provado, mas forte o suficiente para ser sentido. A perversidade desse jogo está em como elimina a sua confiança interna. Porque ao transformar sua dor em acusação, ele impede que você a reconheça como legítima. Você deixa de se permitir sentir, e nesse exato momento, começa a se desconectar de si mesmo. Nem todo controle se apresenta com imposição. Às vezes, ele vem envolto em palavras brandas, gestos cuidadosos e expressões que simulam compreensão. Mas há um detalhe escondido nas entrelinhas. Uma diferença sutil entre empatia genuína e sensibilidade estratégica. Enquanto a primeira escuta, a segunda observa para ajustar o comportamento alheio. A primeira acolhe, a segunda reorganiza o jogo emocional. Você começa a notar isso quando ela parece sempre saber como você vai reagir. Quando suas palavras vêm com uma precisão que te desarma. Quando ela parece prever seu desconforto antes mesmo que você o verbalize. E o redireciona de forma tão delicada que por um instante, você acredita estar errado em sentir o que sente. É nessa hora que o controle se infiltra. Não como força bruta, mas como fragmentos dispersos de manipulação. Ela pode dizer que entende, mas no final da frase, há sempre uma sutil correção da sua versão. Pode reconhecer sua dor, mas logo em seguida vai lembrar de como aquilo também a machuca, igualando experiências de forma injusta, ou então se mostra fragilizada demais para lidar com suas verdades, criando um tipo de veto emocional. Você se vê obrigado a pesar cada sentimento antes de expor, como se sua dor precisasse de autorização para existir. Esses fragmentos de controle são eficazes porque não provocam alarme. Ao contrário, eles confortam, criam uma ilusão de segurança, de intimidade, de cuidado. E nessa zona de aparente proximidade, você baixa defesas que nunca deveria abandonar. Passa a duvidar da sua leitura dos fatos, a reescrever mentalmente conversas, a revisar constantemente sua postura, não por autocrítica, mas por receio de ferir uma sensibilidade que pode se voltar contra você a qualquer momento. É assim que a manipulação mais perigosa se constrói, não como grito, mas como suspiro, não como censura, mas como toque suave, não como confronto, mas como cuidado estratégico. E quando você finalmente percebe, já está moldado, pensando antes em como ela vai se sentir com o que você diz, do que se você mesmo está se sentindo inteiro com o que vive. Existe uma camada de comunicação que não precisa de som. Ela habita os espaços entre uma frase e outra, nas pausas que se prolongam, nos olhares que desviam, nos sorrisos que não chegam aos olhos. Nesse território, o que não é dito fala mais alto do que qualquer discurso. São essas ausências que carregam mensagens e moldam comportamentos. Porque quando alguém domina o silêncio, controla o ritmo da conversa, controla a sua urgência, controla até o quanto você se permite sentir. Você já percebeu como, às vezes, o que não é respondido dói mais do que qualquer palavra ofensiva? Quando você fala algo importante e recebe como resposta apenas um silêncio prolongado, um olhar vago, ou uma mudança de assunto milimetricamente pensada, uma parte de você entende. Aquilo que você sente não tem espaço aqui. E ainda assim, você continua tentando. Porque o não dito não fecha a conversa. Ele a prolonga dentro de você.
Esse tipo de comunicação silenciosa não é passiva. Ela é ativa, meticulosa, arquitetada para gerar dúvidas. A ausência de resposta te obriga a criar respostas por conta própria. Você começa a interpretar gestos, repassar conversas, preencher lacunas com hipóteses. E, sem perceber, já está gastando energia tentando entender o que ela quis dizer com aquele silêncio, com aquele tanto faz, com aquele não quero falar disso agora. As palavras não ditas criam um labirinto psicológico. Um espaço onde a lógica não funciona, onde tudo pode ser interpretado de várias formas, e nenhuma delas te traz certeza. E nesse ambiente de incerteza, ela mantém o poder. Porque quem tem o controle é quem decide quando a conversa começa, quando ela termina, e quando simplesmente se desfaz no ar. O que não é dito te prende mais do que um discurso longo, porque você não consegue rebater o silêncio, não consegue confrontar um gesto vago, não há prova, não há trilha, só sobra o efeito. E esse efeito molda seu comportamento, te faz falar menos, questionar menos, sentir menos, até que você se torne a versão mais silenciosa de si mesmo, para não provocar mais silêncios no outro. Há uma forma refinada de manipulação que não nega os fatos, mas os dissolve. Não recusa a existência de um problema, mas embaralha os caminhos que levam até ele. Nesse jogo, a culpa nunca é de um só. Ela é repartida, dividida em partes iguais, mesmo quando os gestos, os erros e as feridas apontam em uma direção muito clara. E lentamente, você aprende que, toda vez que algo dá errado, você também tem parte nisso. Sempre. Esse é o coração da culpa compartilhada. Um conceito que soa justo à primeira vista. Afinal, em toda relação há dois lados, dois corpos, duas histórias. Mas quando essa ideia é usada como ferramenta de distorção, ela se transforma numa armadilha. Porque não importa o que aconteça, sempre haverá um detalhe em você que justificará a reação do outro. Um olhar, uma palavra mal colocada, um dia ruim. Sempre haverá um motivo para que a sua dor seja relativizada. E a culpa vai se moldando, como névoa que se adapta ao recipiente. Às vezes ela vem com frases como: "Você também me faz sentir assim", ou "Não é só você que sofre". Outras vezes com lembranças de erros passados, usados como escudo para os erros presentes. E assim, o foco da conversa deixa de ser o que você sentiu, e passa a ser o que vocês dois provocaram. Como se a dor, para ser válida, precisasse ser unilateral. Como se, ao reconhecer que também errou, você automaticamente abrisse mão do direito de ter se machucado. Essa lógica é poderosa porque se apoia na sua empatia, no seu desejo de ser justo. Você começa a aceitar pequenas culpas para manter a harmonia. Depois, aceita culpas maiores para evitar conflitos. E, quando percebe, está carregando pesos que não te pertencem, pedindo perdão por dores que não causou, se explicando por reações que foram provocadas em você. É nessa inversão que o controle se consolida, quando a responsabilidade deixa de ser um ponto de partida para o diálogo e vira um mecanismo de defesa para quem deveria ouvir. Porque dividir a culpa nem sempre é um gesto de humildade. Às vezes é uma estratégia, uma forma de diluir o problema até que ele desapareça, sem nunca ter sido resolvido de verdade. Nem toda manipulação é um ato claro. Muitas vezes, ela se revela nos detalhes quase invisíveis. Não naquilo que é dito em voz alta, mas naquilo que acontece nas entrelinhas, nos cortes sutis, nos olhares que deslizam para longe no momento exato em que você tenta ser ouvido. São essas microtáticas de fuga que, pouco a pouco, corroem a estrutura de qualquer tentativa sincera de comunicação. Você começa a falar de algo importante, algo que te marcou, algo que te pesa, mas ela desvia o olhar, muda de assunto, rir sem graça, ou solta uma frase genérica como: "Já falamos disso", "Você sempre volta nesse ponto", ou "Isso já passou". Essas palavras não gritam, elas não atacam, mas funcionam como pequenas setas envenenadas. Desviam o curso da conversa antes que ela se aprofunde, e com o tempo, desviam também sua vontade de falar. Minimizar é outra arma silenciosa. Tudo o que te afeta é tratado como exagero. Você está levando tudo pro pessoal. Não foi tão grave assim. Você é muito sensível. E quando essas frases se repetem com frequência, você não apenas duvida da gravidade do que sentiu,
Você começa a duvidar da própria capacidade de perceber. A realidade vai sendo moldada ao redor da visão dela. E o que você sente perde lugar na narrativa. Mas talvez a mais cruel dessas microtáticas seja a confusão. A manipulação sutil que embaralha os fatos, reordena lembranças, reinterpreta frases. Você lembra de ter dito algo com clareza, mas ela rebate com outra versão. Uma onde sua fala ganha tons que você não usou, intenções que você não teve, ou efeitos que você não percebeu. E se você insiste, ela afirma com firmeza que foi assim que soou. E então, de novo, você recua. Não por estar errado, mas por estar cansado. Essas fugas emocionais não são erros de comunicação, elas são sistemas. Estratégias criadas para manter a estrutura de poder intacta, sem que haja confronto direto. Porque se tudo é desviado, minimizado ou confundido, nada pode ser resolvido. E num espaço onde nada se resolve, quem domina a confusão mantém o controle. Em algumas relações, há um desequilíbrio silencioso que se instala, quase imperceptível no começo, mas que com o tempo se torna a regra oculta de toda interação. É a lógica invisível de que o desconforto dela sempre tem mais peso que o seu. Mais urgência, mais direito de existir, mais proteção ao redor. Enquanto suas dores são pausadas, explicadas, justificadas, as dela são sagradas, intocáveis, inquestionáveis. Basta um movimento seu para que a balança se incline. Se você levanta a voz, é agressivo. Se você cala, é distante. Se você reclama, é ingrato. Mas quando é ela quem se afasta, explode ou silencia, isso é lido como sensibilidade, como intensidade emocional, como traumas não resolvidos. E então, a responsabilidade de conter o dano, mais uma vez, recai sobre você. Porque se ela se fechou, é você quem precisa entender. Se ela chorou, é você quem precisa consolar. Se ela fugiu, é você quem precisa buscar. Com o tempo, você aprende a se moldar ao humor dela, a medir palavras antes de falar, a se preparar emocionalmente para ser gentil mesmo quando está ferido, a suportar ser ignorado para não gerar um conflito maior. E essa adaptação constante se transforma num ritual diário de apagamento. Você não percebe que está desaparecendo, só sente que está cansado o tempo todo. A dinâmica é silenciosa, mas devastadora, porque o problema não está em validar o que ela sente. O problema está em invalidar o que você sente, o que você vive, o que você precisa. É uma matemática afetiva desigual, onde o sofrimento de um se transforma em prioridade e o do outro em obstáculo. E nesse cenário, qualquer tentativa de equilíbrio soa como egoísmo, como frieza, como desrespeito. O papel de cuidador emocional se torna obrigatório e o seu próprio cuidado vira um luxo que você nunca tem tempo de acessar. Quando o desconforto de alguém vale mais do que o seu, o relacionamento já não é mais troca, é obediência emocional. E a cada vez que você abdica de se ouvir para evitar o incômodo dela, você entrega um pedaço da sua identidade. Até que o que sobra é só a versão moldada para não incomodar. Ninguém nasce sabendo manipular. Essa é uma arte aprendida em silêncio, muitas vezes ainda na infância, quando palavras ferem mais do que gritos e afetos vêm com condições ocultas. Manipular não exige maldade, exige sobrevivência. E é por isso que, em muitos casos, ela também é vítima daquilo que hoje reproduz. A manipulação dela pode ter nascido da dor, mas ainda assim, se tornou uma arma. Talvez ela tenha crescido em um ambiente onde falar a verdade gerava punição, onde o amor vinha e ia de acordo com o desempenho emocional, onde era preciso se moldar para ser aceita, esconder fraquezas para não ser atacada, inverter falas para se proteger. Aos poucos, ela aprendeu que o controle era a única forma de segurança, que dominar o ritmo das emoções era uma maneira de evitar o colapso. E então, mesmo sem perceber, ela se tornou especialista em desviar, em proteger a própria imagem, em inverter narrativas, não para ferir, mas para não ser ferida. O problema é que esse mecanismo, quando transferido para as relações íntimas, destrói o que há de mais valioso, a honestidade afetiva. E quem convive com alguém assim, passa a sentir, sem saber porquê, que está sempre pisando em cacos, sempre tendo que provar que não é ameaça.
Você começa a perceber que há algo errado, mas hesita em nome do passado dela. Você pensa, ela é assim por causa do que viveu. Ela não sabe se comunicar de outra forma. E é aí que o jogo muda. Porque agora, você não apenas aceita a manipulação, você a protege. Você a justifica. Você se coloca no papel de salvador, acreditando que o amor pode curar o que ela não quer sequer enxergar. Mas há um limite entre empatia e autoabandono. Compreender o passado de alguém não pode ser usado como desculpa para apagar o seu presente. Nem toda dor justifica a repetição da dor. Nem todo trauma é passaporte para ferir quem veio depois. Porque o que foi aprendido pode ser desaprendido, mas só quando há consciência. E se ela ainda não viu o reflexo no espelho, talvez seja porque você está de pé, entre ela e o vidro. Há momentos em que você fala e sente que está sendo ouvido, mas algo no ar permanece estranho. A resposta é rápida demais, polida demais, ou vaga demais, como se houvesse escuta, mas sem escavação. O som das suas palavras ecoa no espaço, mas não encontra corpo que as receba. E então surge a dúvida: será que ela realmente te escuta? Ou só te observa enquanto fala com ela mesma? Estar presente não é o mesmo que estar disponível. Há pessoas que se mantêm ali, na sua frente, olhando nos seus olhos, respondendo com frases aparentemente corretas, mas cuja atenção está em outro lugar. E esse outro lugar é ela mesma. Porque toda fala sua é filtrada, decodificada, reordenada de acordo com o que ela quer manter intacto. Sua narrativa, seu papel, sua versão. E você vira cenário. Você está ali para que ela possa se reconhecer, se proteger, se reafirmar. O que você sente vira acessório. O que você pensa vira ruído. O que você tenta construir vira pano de fundo para que ela continue a história que escreveu sozinha, muito antes de você chegar. E a cada vez que você tenta romper esse roteiro, ela reescreve os seus gestos com novas palavras, que ela mesma escolhe, que ela mesma entende, e que você não disse. É nesse lugar que a escuta se torna uma performance. Um teatro onde o diálogo existe apenas para manter a aparência de reciprocidade. Mas na prática, você está falando com uma parede bem decorada, uma presença estética, um reflexo onde você só existe, enquanto não ameaça o foco da câmera. Porque no fundo, não há interesse no que você diz. Há interesse em manter o controle sobre o que a sua fala representa. E é por isso que, mesmo depois de conversas longas, você sai cansado, vazio, com a sensação de que falou demais e foi compreendido de menos. Porque o que ela absorve não é o seu conteúdo, é o que ela pode fazer com ele. Adaptar, distorcer, ignorar, usar, transformar sua fala num ponto a mais de reforço para o papel que decidiu desempenhar. E se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu que esse tipo de reflexão é difícil de encontrar por aí. Então, se quiser continuar mergulhando nesse tipo de conteúdo, aproveita agora para se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Isso nos ajuda a manter essa conversa viva. No fim, toda essa dança silenciosa, as inversões, os silêncios, as fugas, os jogos, não sobreviveria se não encontrasse alguém disposto a dançar junto. E isso não é culpa, é código, é história não resolvida. É ferida antiga que ainda pulsa. Porque aceitar viver onde a sua dor não cabe, onde a sua fala não tem eco, onde sua presença é tolerada mas não acolhida, exige uma desconexão profunda com a sua própria verdade. Ficar nessa posição, mesmo enxergando as distorções, revela um padrão, talvez aprendido, talvez herdado, talvez repetido. Um padrão de silenciar a si mesmo em nome da paz, de proteger o outro em vez de proteger a si, de se explicar demais, de se diminuir para caber, de aguentar o desconforto com a esperança de que um dia talvez isso mude. Mas o que está repetido não muda, a menos que você mude primeiro. Essa dinâmica diz muito sobre ela, sim, sobre os mecanismos que ela desenvolveu, sobre as defesas que ela não abandonou, mas diz ainda mais sobre o que você tem aceitado como normal, sobre o que você considera amor, sobre o que você aprendeu a chamar de conexão. Porque quando o afeto vem sempre acompanhado de dúvida, culpa, tensão ou autoanulação, não é amor que está sendo oferecido, é dependência disfarçada de vínculo. E aqui, talvez, esteja a escolha mais difícil.
continuar negociando migalhas em nome de uma proximidade tóxica ou quebrar o ciclo. E quebrar esse ciclo não é sobre confrontar o outro, é sobre se reconectar consigo mesmo. É sobre ouvir o que você sente sem pedir autorização. Sobre validar sua dor sem precisar que ela seja aceita por ninguém. É sobre lembrar que presença não significa reciprocidade e que amor real nunca te pede para desaparecer aos poucos. E se essa reflexão te fez enxergar alguma coisa diferente hoje, continua por aqui. Tem mais vídeos aparecendo na tela agora, e um deles pode ser exatamente